Sejam bem-vindos, sigilosos e sigilosas. Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Porque a gente está criando aí uma comunidade de pessoas que participam e estão querendo saber mais sobre o nosso trabalho e sobre as coisas que estamos fazendo em termos de ação judicial, em termos de estudos, pesquisas, enfim. Só lembrando para vocês que nós pensamos sempre na parte prática, tá? Nós gostamos de que a lei, as ferramentas jurídicas e tudo que esteja à nossa disposição faça sentido para você, para nós, para o nosso dia a dia, para essa nova sociedade que nós estamos vivendo, que é baseada em dados, que é construída em dados, e gostaríamos de tentar explicar como essa nova economia, nova sociedade baseada em dados, ela funciona na prática, e o que você não sabe, o que te escondem, o que estão construindo baseado em modelos que todos nós, entregamos uma parte da nossa liberdade, dos nossos direitos, das nossas convicções para plataformas e modelos de negócios que lucram. Né? Aqui, esse aqui, estou acostumando ainda. Que eu acho que a ideia mesmo é mostrar para vocês como faturar muito dinheiro com os dados, o vazamento de dados, é isso aqui que eu quero explicar para vocês, porque muitas vezes a gente fala em vazamento de dados aqui no sigilo, ganhou ação com vazamento de dados, enfim, parece uma coisa dissociada do seu dia a dia e parece ser uma coisa inofensiva, e não é. Tá? Isso pode acarretar inúmeros problemas para vocês, para nós, como abertura de contas, empréstimos, ligações de telemarketing, avaliações no cadastro positivo, né? Então, são práticas que no nosso dia a dia nos colocam em risco digital, risco real, né? É só você... Depois eu quero fazer um vídeo só para explicar para vocês, por exemplo, uma questão como é o Pix, né? O Pix, eu escrevi, né, em 2020, junho de 2020, quando saiu o Pix, que o Pix era uma coisa perigosa fisicamente. Infelizmente, nós vimos aí, nós temos visto aí diariamente inúmeras pessoas sendo sequestradas e até mortas por conta da má configuração técnica, do péssimo cuidado que o Banco Central e a Febraban e os bancos tiveram com os titulares de dados. Mas isso é um vídeo aí que eu quero fazer mais para frente aí para explicar. Hoje nós vamos explicar o modelo de negócio do Serasa. Como nós estamos agora numa campanha, vamos criar uma campanha, espero que até a semana que vem, ou até mesmo amanhã, né? Hoje nós estamos falando do dia 14 de dezembro, espero que na sexta-feira, ou mais tardar até semana que vem, nós possamos fazer aí um vídeo explicando para vocês a nossa campanha de petição online sobre o Serasa, mas para que vocês assinem a petição e entendam o que o sigilo está lutando contra o Serasa e esse modelo de negócio que é nefasto para a nossa privacidade, nossa proteção de dados. Eu quero explicar como é que é esse modelo, tá? E o que se está se discutindo e por que nós temos a certeza de que o Serasa vazou esses dados, tá? Então, eu acho que isso é importante explicar. Um vídeo curto, mas eu quero explicar. O Serasa, ele ganha dinheiro com os nossos dados. Basicamente, ele vive... primeiro produto deles somos nós, tá? Isto posto, além deles ganharem, se remunerarem através das nossas contas bancárias, acessos indevidos, enfim, que é um trabalho que eu acho que é um trabalho que devemos respeitar, que é o trabalho combater a fraude bancária, né? Saber que é bom pagador ou mau pagador não é um problema, não é uma coisa negativa em si mesmo. Mas o Serasa, ele
amplia esse discurso, amplia essa prática para outros modelos de negócio, onde ele fatura trilhões de dólares e de reais às nossas custas. Não só o Serasa, como o SPC, enfim, outras empresas congêneres ou que têm a mesma finalidade, a mesma forma de ganhar dinheiro, tá? Que também é o caso da Claro, que nós falamos no vídeo anterior, que a partir do momento, de um determinado momento, ela percebeu que não ganhava mais dinheiro com ligações, ele ganhava dinheiro com dados, e o vazamento é isso. No caso do Serasa, isso aqui é um pouco mais complexo. Além de receber dados de empresas e bancos, né, sem o nosso consentimento, o Serasa ele se tornou um grande hub, um grande centro de confluência de análise de dados pessoais, de definições de perfis e de treinamento de inteligência artificial para avaliação patrimonial, comportamental, de consumo nosso, de todos nós, tá? Então, o Serasa, através de serviços como prospecção de clientes, lista de clientes, que já tem condenação transitada em julgado na 5ª Vara Civil de Brasília, o Serasa ganha dinheiro fazendo esse tipo e vendendo essas informações para quem interessa ou tem dinheiro para comprar, tá? Então, o Serasa, para vender essas informações, ele criou uma rede gigantesca de distribuidores autorizados, promotores autorizados, que ajudam a revender esses dados do Serasa, né? Empresas como CC Fácil e outras, elas se utilizam dessa base de dados do Serasa, trabalhada pelo Serasa, para revender esses dados, ou seja, o Serasa, ele espalha os dados, e nós não temos noção de quantas empresas estão com os nossos dados, ou têm acesso a esses dados, nós não temos nenhuma avaliação técnica sobre esse compartilhamento com esses parceiros comerciais, enfim, essa rede, né, de dados, essa rede de empresas parceiras que negociam os nossos dados, o que não deveria ser feito, porque a justiça já tinha determinado na 5ª Vara, transitado e julgado, que cada dado que o Serasa vendesse seria cobrado o valor de R$5.000, e até agora essa ação não está sendo executada. O Ministério Público foi chamado como dever para resolver isso. Nós entramos com um pedido de execução, estamos aguardando o julgamento do agravo para que o Serasa pague pela comercialização, porque ele não está cumprindo a justiça, não está cumprindo decisão judicial, e isso acabou por acarretar, ou isso foi o grande estopim da ação do sigilo contra o Serasa. O vazamento de dados, que o Serasa alega que os dados não vazaram de dentro do Serasa, o que é bem provável, tá? Eu acredito que dentro do Serasa não, mas como o Serasa compartilha com essas milhares de empresas e agentes autorizados, distribuidores autorizados, esses dados vazaram talvez em outro lugar, talvez um compartilhamento, a gente não tem certeza, e na nossa ação agora, vocês vão ficar sabendo em primeira mão, o juiz já está nomeando um perito para nós realizarmos essa verificação técnica de quantos parceiros o Serasa tem, como é que é compartilhado os dados pessoais de milhões de brasileiros e quais são os mecanismos de segurança de informação que são aplicados. Então, a partir dessa perícia, nós vamos analisar um modelo de negócios que ele, basicamente, ele se serve do vazamento. É do vazamento de dado que se cria esse dinheiro aqui, ó. Esse muito dinheiro que eles faturam é baseado no vazamento de dados. Como foi o caso também do Auxílio Brasil, que se vazou dados para se conquistar, comprar votos, enfim. É esse modelo que está em vigência no mundo, né? Saiu uma reportagem aí agora recentemente que a Apple disse que 10 bilhões de dados foram vazados em menos de 10 anos, tá? O capitalismo hoje é um capitalismo de vazamento de dados, não só um capitalismo de dados, é um capitalismo de vazamento de dados. Porque o que eles querem é que você fique totalmente
anestesiado quando você ouve, vazou dado, eu não ligo, meus dados estão vazados mesmo, tal. É esse sentimento que eles querem colocar, e é por isso que ONGs, como o Sigilo, elas são perniciosas para esse modelo de capitalismo de vazamento de dados que hoje nós vivemos, tá? É um modelo nefasto, como eu já disse, é um modelo vou usar uma palavra, eu não gosto de ser injusto, mas é um modelo que nos coloca contra a parede. É um modelo que nos coloca em risco físico e digital diariamente, constantemente, a cada segundo. Se a gente tivesse que ter uma preocupação, era olhar sempre as redes sociais e sempre as nossas informações para saber o que aconteceu agora. Você não tem uma surpresa, né? Hoje em dia, todo dia tem uma surpresa, né? Às vezes seu nome sai em alguns lugares que eu falei, caramba, por que meu nome está envolvido nisso daí? Eu não estou sabendo. Então, essa profusão de informação, esse excesso de informação gera o distanciamento de nós com nós mesmos, né? Isso eu escrevo muito no meu doutorado, vou fazer aqui um pequeno jabá sobre o meu doutorado, né? Tá aqui, ó. Por favor, comprem nas melhores lojas, na Amazon. E esse despertencimento, né, eu chamo de despertencimento de nós mesmos, de nossos dados, ele é produzido por esse capitalismo de vazamento de dados. Então, o Serasa, ele vaza os dados para gerar mais comercialização. Ele vaza os dados, é um modelo que precisa do vazamento para gerar os bilhões. Então, nós estamos em risco por conta disso. Então, essa ação que nós estamos entrando contra o Serasa é para saber o tamanho, a extensão, porque o vazamento ele ocorre. E o vazamento, eu gostaria até de colocar aqui, o vazamento é um nome popular, é um nome, não é um nome técnico, não consta da lei o nome vazamento de dados, tá? A violação de dados pessoais, a violação de direitos, ele tem uma ampla gama de situações onde o vazamento, enfim, que é o acesso indevido por terceiros dentro da base, dentro da empresa Serasa, para outros, né, que é um específico, ele é só uma parte do modelo de negócio do Serasa. O Serasa, ele compartilha indevidamente, ou seja, para compartilhar dados, ele deveria informar para todos nós, mediante uma carta, né, um aviso de recebimento, enfim, ele deveria mandar essa carta avisando, eu estou compartilhando o seu dado com a empresa Y, com a empresa X. Ele não faz isso. Ele não faz isso porque, se ele fizer isso, as pessoas não vão aceitar, elas vão ter acesso a uma informação que eles não querem, eles querem esconder. Isso é uma parte, compartilhamento indevido, a violação de comercialização de dados é proibida pela LGPD, enfim, toda essa infraestrutura gigantesca movimentada pelo Serasa, essa é uma situação que gera oportunidades para eles, mas que por si mesmas elas são ilegais, elas geram várias consequências que são terríveis. A impossibilidade do titular de dados pedir a eliminação desses dados, a impossibilidade do titular se opor a esse tratamento, enfim, questionar, participar. O Serasa, ele não quer isso, ele não quer essa ação, ele não quer esse tipo. Então, o modelo de negócio do Serasa, baseado nesse compartilhamento monstruoso de dados, né? Eu falo até que o Serasa é uma empresa viciada em dados, né? Devemos tratá-los como tal, como traficantes, como viciados, enfim. Isso é ilegal. E nós temos que sentar e conversar sobre esse modelo. Infelizmente, os governos que passaram, né, no Brasil não discutem esse modelo, né? Nós tivemos o Serasa e outros bancos alterar a lei do cadastro positivo mais recentemente para mudar uma situação para que eles possam consumir esses dados, né? Eles não precisam pedir autorização para você tem que negar isso, né? O outro modelo é eles te pedir autorização para poder tratar os seus dados.
e agora eles recolhem os seus dados sem pedir autorização, que é ilegal perante a LGPD, que determina que o titular de dados deve ter o consentimento em apartado e saber o que está acontecendo nesse compartilhamento de dados, né? E a justiça não foi instada a decidir sobre isso. O sigilo, em breve, vai provocar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei do cadastro positivo, no seu atual lei do cadastro positivo, no artigo 4º, que permite o recolhimento de dados sem autorização, sem o consentimento do titular, o que é basicamente contra o direito fundamental da proteção de dados pessoais, contra a LGPD, enfim, contra as nossas situações, tá? Então, o modelo de negócio do Serasa, ele é um capitalismo de vazamento de dados. Eu quero falar mais sobre esse capitalismo, eu quero mostrar para vocês como isso funciona no nosso dia a dia e como nós podemos construir algo melhor, construir algo que seja, que respeite as regras e também possa, as regras do mercado, possa ajudar na melhoria do comércio, enfim, sem desrespeitar, sem ferir direitos dos titulares. Eu falei que ia falar só 5 minutos, mas estendi aqui para além. Então, eu fico aqui à disposição, deixe o seu like aí, os seus comentários, e eu gostaria de desenvolver mais sobre esse tema mais para frente e conversar sobre outros modelos de negócios que nós estamos trabalhando nas nossas ações do sigilo, que em breve nós teremos inúmeras novidades sobre essa situação. Então, dê o like, curta, aperte o sininho e seja bem-vindo aqui a nossa pequeno canal que vai ter o ano que vem, vai ter mais gente, vai ter mais estrutura, enfim, vai ajudá-los aí na difusão e na luta pelos nossos direitos de titulares de dados, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.